Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Depois aí de alguns dias, estamos eu, Daniel Souza, e também Tanguy Bagdadi, o Bagdadi, aqui para repercutir um pouco os temas dessa semana. Semana que está sendo bastante quente, muita coisa importante acontecendo, apesar da Copa do Mundo. A coisa importante não era a Copa do Mundo? Não é a Copa do Mundo. Eu sei que você está focado só na Copa do Mundo, você não está fazendo mais nada. Você cancelou todos os seus compromissos por um mês. Isso, não falo com mais ninguém. Não falo com mais ninguém. Isso. Só estou gravando agora porque já acabou o jogo. Ah, porque já acabou o jogo. Já acabou o jogo. Entendi. 3-1. Rússia 3-1 no Egito. Egito tem aquele lugar dos faróis, cara? É, os faróis. É mesmo, os faróis jogam? O farol jogou hoje. O farol jogou hoje? Tá lá. Sim, fez um gol, mas tá fora da Copa. Tá fora da Copa Egito? Tá fora. Coitado, cara. Que pena. Bom, enfim, passando aqui para a nossa pauta de hoje, uma pauta bastante longa. O que você quer começar, cara? A gente pode começar pela guerra comercial. Acho que a partir daí a gente consegue puxar uma série de outras questões. Maravilha. Então vamos começar pela guerra comercial entre Estados Unidos e China, que aqueceu bastante desde sexta-feira e também ao longo desse final de semana. Na prática, o que vem acontecendo é que uma guerra comercial entre Estados Unidos e China sempre foi considerada muito improvável, porque os dois lados têm muito a perder. Então sempre se achou que seria uma coisa muito mais retórica, eventualmente com uma concessão aqui, outra ali, mas nada que fosse muito além disso. E não é muito bem o que está acontecendo, porque o Trump está cumprindo a promessa dele de novo. Exatamente. Houve uma declaração do governo dos Estados Unidos dizendo que estavam suspensas as negociações, chegava de blá 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 e tal, e que os Estados Unidos iriam sobretaxar os produtos franceses, os produtos chineses. A resposta dos chineses foi: não, tudo bem, eu vou também sobretaxar os produtos americanos. E os americanos responderam, dizendo: olha, se você sobretaxar, eu vou sobretaxar mais ainda os seus produtos. E eles falaram em cifras de cerca de 50 bilhões de dólares. Assim? É isso mesmo. E o posicionamento mais recente, o posicionamento de hoje do governo dos Estados Unidos é o seguinte: olha, se escalar não tem problema, que a China tem mais a perder. E não é bem assim. Empresas como a Google, Caterpillar, Boeing, empresas americanas importantes que têm negócios importantes dentro da China, hoje tiveram uma desvalorização expressiva na Bolsa de Valores, justamente porque elas tendem a ser as mais afetadas por uma guerra comercial entre os dois países. É verdade que a China tem um superávit comercial com os Estados Unidos acima de 300 bilhões de dólares e que, do ponto de vista comercial, a China tem mais a perder. 300 bilhões de dólares, só para deixar claro, é mais ou menos o comércio inteiro que o Brasil faz com o mundo inteiro ao longo de um ano. A corrente de comércio somando exportações e importações. Exatamente. Não só o superávit, tudo. Aqui, nesse caso, é só o superávit da China com um único país, no caso, os Estados Unidos. Agora, claro, não é só o comércio que está envolvido. A gente está falando de investimentos de empresas americanas muito importantes que estão na China, muitas delas, inclusive, exportam para os Estados Unidos. Acho que o melhor exemplo é a própria Apple, os iPhones, os iPads, os Macs, etc. É tudo montado na China, né? Se você vira, está lá, assembled in China, e exportado para os Estados Unidos. Imagina realmente você começar a ter uma restrição mais aguda das exportações desse tipo de produto da China para os Estados Unidos. Então, uma coisa que eu sempre lembro, só para abrir um parênteses aqui, é também a questão das reservas, né, de títulos da dívida americana. A China tem uma bomba nuclear na mão, né? Tem. A China tem mais de $1 trilhão em títulos americanos. Uma coisa muito interessante é que na época que o Trump assumiu, na semana que o Trump assumiu, o governo chinês mandou vender 80 bilhões de títulos do Tesouro Americano. Que é nada, né? A gente está falando aí de menos de 8% do total de títulos que os chineses possuem. O grande problema é que quando os chineses vendem uma grande quantidade de títulos americanos ao mesmo tempo, colocam no mercado secundário, o valor desses títulos vai lá embaixo. E, consequentemente, dificulta a capacidade do governo americano de vender novos títulos para financiar o seu déficit, que é bastante expressivo. Então, sim, uma guerra entre Estados Unidos e China pode começar do ponto de vista comercial e pode se expandir para outros segmentos, como é o caso dos títulos. E tem tudo para virar uma guerra nuclear, do ponto de vista econômico. Aí vai sobrar para todos os lados. O preço da soja já caiu no mercado hoje, porque, claro, se a China vai fazer menos comércio, ela vai acabar importando menos commodities, entre elas a soja. Então, a gente está falando de algo que vai ter repercussões e efeitos que ainda não estão claramente mapeados. Beleza. O próximo tema, assim, é um tema que me chocou pessoalmente bastante. Imagino que todo mundo que tenha tido contato com isso ficou bastante chocado também, que foram os vídeos que vazaram, né, sobre vídeos e áudios, né, das crianças que foram separadas dos pais na fronteira com os Estados Unidos. Só para lembrar, né, o que acontece toda vez que alguém tenta entrar nos Estados Unidos ilegalmente e é detido, é que normalmente fica num centro de detenção até
até que haja uma decisão sobre o que vai ser feito com essa família. É importante destacar que imigração, mesmo que não seja autorizada, não é crime. Não é crime. Então, a pessoa fica, ela fica, na realidade, ela não fica presa. Não é a mesma coisa. Ela fica apenas impedida ali de entrar nos Estados Unidos e num lugar para que haja realmente a acomodação dela. E o que vinha acontecendo nos últimos anos é que eles colocavam as famílias inteiras juntas, até que houvesse uma decisão para a família. O que o governo Trump está fazendo, né, essa foi uma decisão oficializada pelo, como se fosse o ministro da Justiça, né, dos Estados Unidos, que é o Jeff Sessions, é uma decisão de que pais e crianças devem ficar em locais separados, sem que haja qualquer tipo de determinação até agora sobre qual momento que eles são reunidos. Então, basicamente, ele separa adultos de crianças e existe a possibilidade desses adultos e crianças irem para locais diferentes, para locais separados. Alguma justificativa oficial para essa decisão? Não. O que o Trump diz é que essa é uma lei aprovada pelos democratas, o que não faz nenhum sentido, porque durante o governo do Obama isso não acontecia, não existia. Então o Trump tem saído pela tangente dizendo que essa lei já existia, que é uma maldade feita pelos democratas. Sendo que é uma decisão do governo dele, ele pode reverter essa decisão com uma extrema facilidade, só que me parece que a posição dele tem duas motivações. A primeira delas é que isso de fato choca todo mundo e aumenta muito o poder de barganha dele com o Congresso. Então é meio que, olha, se vocês não aprovarem determinadas pautas que eu quero, eu mandei isso aqui. Se vocês quiserem aprovar, vocês me ajudam a aprovar determinadas pautas, o que é absolutamente desumano. E a outra possibilidade, também igualmente desumana, é desincentivar que as pessoas tentem cruzar a fronteira. Então, se você tem uma criança e você sabe que isso está acontecendo, você não vai tentar cruzar a fronteira. Naturalmente, isso está gerando revolta no mundo inteiro, dentro dos Estados Unidos, inclusive, congressistas americanos estão extremamente incomodados com isso, o que tem levado a pressões também de organismos internacionais, o que fez com que os Estados Unidos anunciassem hoje que estão analisando a possibilidade de saírem do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Porque o Conselho de Direitos Humanos está sendo contrário a isso? É uma claríssima violação de direitos humanos, né? Então, assim, é um tratamento degradante, então é algo que os direitos humanos fatalmente, na verdade, é um fato que os direitos humanos estão sendo violados. Naturalmente, isso está levando a uma pressão por parte de organismos internacionais, inclusive do Conselho de Direitos Humanos contra os Estados Unidos, para evitar qualquer tipo de pressão ou para diminuir essa pressão. Os Estados Unidos estão ameaçando sair desse Conselho de Direitos Humanos. E é muito importante até, porque entrou na questão dos direitos, deixar isso claro mais uma vez, essas pessoas não são criminosas, tá? É claro que os Estados Unidos têm legitimidade e poder para impedir que elas entrem no território americano, mas elas não estão presas, elas não são de forma alguma criminosas pelas regras internacionais. Então, por isso que existe aí toda essa discussão. Elas não estão presas mais ou menos, elas estão presas. Na verdade, essa é a violação da regra. Elas estão presas, elas estão indo para um local onde elas não têm liberdade de movimentação, elas não têm acesso a qualquer tipo de assistência, sequer acesso aos filhos. Então, elas não deveriam estar presas, mas na prática, se você olha as condições nas quais elas estão presas. Então, esse é um ponto crucial que está acontecendo nos Estados Unidos e que fatalmente vai gerar uma comoção bastante grande. Aproveitando o gancho, né, de falar sobre migração, esse é o tema da semana. A gente tem falado sobre praticamente tudo que está sendo falado nas relações internacionais da semana diz respeito à migração. A gente teve um caso com relação à Itália, né, mais um barco, um navio, aqueles em condições absolutamente precárias, tentou aportar na Itália, e a Itália simplesmente negou que esse barco aportasse. O normal é receber esses migrantes, dar algum tipo de tratamento, depois decidir o que vai ser feito com eles. A Itália negou que eles pudessem aportar. A Espanha, então, aceitou receber, né, esses refugiados, e a gente teve, portanto, um problema diplomático entre a França e a Itália, né? O Macron criticou muito duramente. Então, quem aceitou foi a França, falou a Espanha. Não, a Espanha aceitou, e a França sim surgiu contra isso, inclusive disse que esses migrantes vão para a Espanha, mas a França vai aceitar receber muitos deles, talvez a totalidade. Isso gerou, portanto, uma crise diplomática entre França e Itália. O Macron, como um grande representante da União Europeia, né, ele tem assumido essa postura, essa liderança da União Europeia, e o novo governo italiano é um governo eurocético, né? Então, um governo que não acredita muito na lógica de integração europeia, e dizendo que, olha, isso não é problema meu, e a Itália não será mais um receptáculo de migrantes ilegais vindo, sobretudo, do norte da África. Talvez um pouco a mesma lógica, quer dizer, se eu não recebo esse navio, outros navios serão desincentivados a aportar por aqui. Exatamente. E mais uma questão, de novo, na Europa, com relação à Alemanha. Quem governa a Alemanha atualmente é Angela Merkel, do partido que é a CDU. Angela Merkel, eu gosto dela. Eu sei que você sempre suspira quando você fala sobre ela. E é importante você mandar boas vibrações para ela, porque é capaz de ter novas eleições. E, enfim, Jamais. Vamos lá defendê-la.
Então, fica Angela Merkel. A grande aliada da CDU, que é o partido dela, é a CSU, que é um partido regional, partido da Bavária. Aí eu falei para ela não fazer acordo com eles. Eles são pois perigosos. Exatamente. Falei para ela, liguei para ela, avisei. Então, e aí, o que na verdade, o ministro do interior do governo da Angela Merkel é da CSU, que é o Seehofer, que é um cara extremamente conservador e anti-imigração. E o que ele propôs era que a Alemanha, na verdade, ele aceitou um discurso da Áustria dizendo que a Alemanha deveria se associar à Áustria e à Itália na construção de um eixo. Que isso? Eixo? Contra a migração ilegal. Sim, o tempo foi esse, tá, gente? Pessoas que entendem alemão confirmaram que o tempo foi esse, tá? A construção, isso foi uma proposta do primeiro-ministro austríaco, que deveria haver um eixo contra a migração ilegal envolvendo a Áustria, Alemanha e Itália. Tá. E o ministro do interior da Alemanha... Rapaz, a Áustria, Alemanha e Itália formando um eixo? É impressionante, né? Só faltou o Japão. O Japão é a próxima etapa, enfim. E o que o ministro do interior alemão disse concordo, acho que tem que ter mesmo esse eixo. O que está jogando uma pressão muito grande sobre a Angela Merkel é que ela tem que decidir o que ela vai fazer. Se ela vai desautorizar o cara, então falar assim, olha, não tem eixo nenhum, nada desse negócio de combate à migração ilegal, a gente vai fazer isso da maneira como eu venho fazendo, só com isso ela perde a CSU e, portanto, ela perde maioria no parlamento. E o detalhe é que ela tem perdido também muita popularidade por conta dessa postura dela em relação aos imigrantes. E não sei até que ponto ela teria condições até de segurar esse foguete agora. E aí o que ela está tendo que fazer agora é fazer uma série, oferecendo um tempo maior até que os migrantes voltem a entrar na Alemanha, mas não está descartada a possibilidade de novas eleições na Alemanha por conta dessa questão da migração. Até porque me parece que ela não teria um respaldo popular para fazer essa contraposição a essa posição que foi proposta pelo ministro. Né? Talvez ela até tivesse, porque a Angela Merkel ela continua, assim, apesar dela perder popularidade, ela continua sendo muito popular. A questão é que isso gera uma instabilidade bastante grande e se houver novas eleições, por exemplo, ela não conseguir a CSU do seu lado mais uma vez, é possível que ela na verdade, ela consiga se manter como primeiro-ministro, né, como chanceler, mas sem maioria. Então, ela perde governabilidade, esse é o ponto. E o que a CSU, mais uma vez, que é o braço da CDU, né, o braço dos partidos cristãos na Bavária, sabe que eles têm a faca e o queijo na mão. Porque deles depende a maioria da Angela Merkel. Maravilha. Vamos ao Iêmen. E o Iêmen é a grande catástrofe humanitária dessa semana agora, pelo fato de que, como a gente já comentou aqui várias vezes, tem uma guerra civil no Iêmen. Então, um grupo que são chamados Houthis, que são... A gente costuma dizer que eles são xiitas, mas nem são xiitas, eles são zaidistas, que é como se fosse um ramo do xiismo. Mas, enfim, eles são aliados do Irã, que estão contra os sunitas do Iêmen. Então, aquela guerra que tem acontecido no Oriente Médio inteiro, que é uma guerra, que como se fosse a Guerra Fria, né, do Oriente Médio, entre Arábia Saudita e Irã. E os Houthis, eles dominam atualmente a capital. Sabe qual é a capital do Iêmen? Não sei, cara. Diga pra mim. Sanaa. Sanaa. Você estudou isso agora, né? Eu acabei de consultar. Tá, obrigado. Para deixar o rapaz feliz. Os Houthis, eles têm apenas um porto, que é a quarta maior cidade do Iêmen, que é uma cidade chamada Hodeida. O que os sunitas estão querendo fazer, naturalmente, é tomar Hodeida, porque isso acaba com qualquer tipo de comunicação dos Houthis com o mundo externo, inclusive para receber armamentos, suprimentos, por exemplo, do Irã, isso complicaria. Então, o que a Arábia Saudita, junto com os Emirados Árabes Unidos, estão fazendo é uma ofensiva extremamente violenta contra Hodeida. Hodeida atualmente está cercada, sendo bombardeada, e existe, de fato, uma catástrofe humanitária ali. Eu estou muito impressionado que muito pouca gente tem falado sobre isso, mas nesse momento existe uma grande preocupação por parte, principalmente da ONU, com relação ao que está acontecendo ali na região, e, mais uma vez, com qual pode ser a reação do Irã. O Irã, até agora, não agiu diretamente, apesar de financiar os Houthis, mas a tendência é que nós tenhamos uma situação de escalada de tensões ainda maior ali. E o problema é que ali a Arábia Saudita considera que é quintal dela, né? Que ninguém tem direito de se meter. E exatamente porque é quintal dela, isso tem incomodado muito a Arábia Saudita, porque os Houthis, como eles dominam uma parte importante do interior do Iêmen, eles têm lançado mísseis contra a Arábia Saudita. Recentemente eles quase atingiram, assim, são mísseis muito rudimentares, mas eles chegaram perto de atingir, por exemplo, o aeroporto de Riad. Você imagina o impacto que você tem se a Arábia Saudita atacar dentro da Península Arábica, né, de dentro da Península Arábica. Então, essa cidade portuária de Hodeida fica ali no Mar Vermelho, né, na parte oeste do Iêmen. Atualmente é um foco importantíssimo de conflito, um conflito aberto acontecendo na região, com uma consequência muito grave para a população civil. Maravilha. A Carolina ali pergunta se a gente acha que vai ter alguma consequência econômica em termos de política internacional do voto em relação à Copa de 2026. Imagino que ela esteja falando do voto maravilhoso de Coronel Nunes.
Coronel Nunes, presidente da CBF, gente, para quem não acompanhou isso, votou aí na escolha da sede da Copa de 2026. E o que aconteceu? O Coronel Nunes combinou que votaria nos vencedores, que é uma Copa que vai ser organizada entre Estados Unidos, México e Canadá. Só que chegou na hora, ele resolveu votar no Marrocos. E aí ele foi interpelado e disse, gente, o voto não era secreto? Ah, não era secreto, Coronel Nunes. Mas é apenas um voto, né? Não, ele chegou a dizer no primeiro momento que outra pessoa tinha votado no lugar dele. Ainda teve isso? Como ele viu que era impossível que outra pessoa tivesse votado no lugar dele, ele falou, não, mas veja bem, isso não tinha tanta importância. É apenas um voto. É apenas um voto. Se vai ter alguma consequência? Não. Não, nenhuma. Zero mesmo. Ninguém nem ligou para isso. Isso virou muito mais anedota aqui no Brasil do que qualquer outra coisa. Até porque ninguém, nesse momento, está realmente preocupado com o Brasil em absolutamente nada. É verdade. Acho que é isso, né? É isso? Gente, um abraço a todos que nos acompanharam, que nos assistiram, especialmente aos nossos amigos apoiadores. É isso, até semana que vem. Até a próxima. Valeu.